convido você aí, sua casa, todos os que estão em casa, abrirem a Bíblia no Evangelho de acordo com Lucas, no capítulo 10. Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Eu gostaria que lêssemos, por enquanto, somente o verso 29. Lucas 10, 29, que é a palavra de um intérprete da lei que faz uma consulta a Jesus. Então o verso 29 diz o Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 29. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, pedimos a iluminação do Teu Espírito sobre nós, para que façamos tudo da forma como Te agrada, porque nós sabemos que a Tua vontade é perfeita, boa e agradável. E que seja revelado, Senhor Deus, a Tua vontade àqueles que ouvem, para que sejam movidos do Seu conforto em direção, Senhor Deus, daquilo que é o Teu desejo, para que cumpramos o nosso serviço na terra e satisfaçamos ao Senhor. É a nossa oração, confiados unicamente no Senhor Jesus e pedindo em nome dEle que nós encerramos essa oração. Amém. Amados, permita-me lembrar aos irmãos um fato curioso que aconteceu na época de Jesus, em que os discípulos pediram que Jesus suprisse a multidão, na verdade, desse uma solução para eles, porque eles tinham poucos peixes e poucos pães para uma multidão que acompanhava Jesus e que se estava longe. Na verdade, eles se situavam onde eles pararam, bem distante de alguma cidade, para que pudessem cada um comprar o seu alimento ou pedir alguma coisa para não morrerem. Então o Senhor Jesus dá graças a Deus e começa a partir os pães e eles são multiplicados. Então isso é uma coisa que salta bem aos nossos olhos. O que às vezes nós deixamos de ver é que Jesus mandou dividir em grupos pequenos para que não corrêssemos o risco de pessoas ficarem omitidas. Aquelas famosas filas sacrificam quem está mais no fim e beneficiam quem está perto. Então poderia durar um longo tempo. E assim Jesus manda dividir em grupos e os discípulos é que vão servindo esses grupos. E é por isso que nós temos a estimativa da sobra. Sobraram 12 cestos cheios. E a multidão alimentada foi mais de 5.000. Essa narrativa nós temos nos evangelhos, mas nos ensinam algumas coisas importantes. Que essa distribuição em grupos pequenos era um método de Jesus para que todos fossem assistidos e praticamente ao mesmo tempo sem prejuízo. Foi melhor assim, da forma como Jesus pôs. Aqui nós estamos, Jesus fez isso tudo, essas instruções, é porque Ele nos amava. Ele amava cada um daquela multidão, crianças, mulheres e homens, trabalhadores, lutadores com vidas sofridas, que vinham ouvir o seu Evangelho e para acompanhá-lo, afastaram-se muito da cidade. Então, há uma demonstração de amor de Jesus, e Ele foi o exemplo nosso. E é evidente que o amor é o mandamento maior de todos. O Novo Testamento nos mostra, esse texto especificamente nos mostra isso. E, na realidade, entendemos que tudo que Deus quer de nós é que nós amemos. A grande questão é que, quando se trata de amar a Deus, que nós devemos amá-lo com toda a nossa força, todo o nosso entendimento, toda a nossa alma. E quando se trata de amarmos o nosso próximo, o padrão exigido por Deus é que amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Pelo menos é o que está colocado nos livros do Antigo Testamento, é o preceito da lei. E é evidente que para quem estuda história e conhece um pouco da literatura judaica, que esse ensino não foi originário de Jesus. Alguém interpretou a lei e transmitiu isso para o povo de Israel, tanto que o homem sabia responder a pergunta. Daí, o que acontecia é que, o que aconteceu na realidade, que esse ensino foi proferido, até onde se sabe, pela primeira vez, que toda lei se resume em 2 mandamentos. Isso veio do rabino Hillel,
Rabino Hillel era, na realidade, o avô de Gamaliel, Gamaliel foi aquele que instruiu o apóstolo Paulo, e tem uma palavra muito sábia dele no Novo Testamento, que infelizmente os judeus da época dele não seguiram a sabedoria dele, continuaram a perseguição da igreja. Mas é interessante que o Rabino Hillel era um sábio e neto do Rabino Hillel. Então, o Gamaliel era neto do Hillel. Então, o que ele ensinava? Exatamente isso, que a lei podia ser resumida em 2 mandamentos. Um que está em Deuteronômio, capítulo 6, capítulo 6, e também o outro que estaria em Levítico, que os 2 falam de amor. Então, quem ama o seu Deus acima de todas as coisas vai amar o seu próximo e, no mínimo, como a si mesmo. Esse é o mandamento que nos foi dado pela lei e que Jesus revalida aqui. O que é o episódio que nós temos diante de nós, em que temos essa pergunta do intérprete da lei: quem é o meu próximo? E esse é o nosso assunto hoje, a nossa tentativa de responder quem você deve amar. Tá? Então observa bem que o intérprete da lei se aproxima de Jesus e faz a seguinte pergunta para ele: que devo fazer para herdar a vida eterna? Basicamente essa pergunta, eu vou ler literalmente o que ele diz aqui. Ele diz, então, ele pergunta a Jesus, diz aqui que é um intérprete da lei que levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Ele, na verdade, não queria saber o caminho da salvação, ele simplesmente disse: que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe perguntou: o que diz a lei? E aí ele explicou: a lei diz: amarás o teu Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus então lhe dá uma resposta surpreendente. Jesus diz: respondeste com exatidão, é isso mesmo. Faça isso e você vai viver. Então ele mesmo deu a resposta. Ele ficou envergonhado, porque na realidade a pergunta dele era para mostrar às pessoas e tentar fazer com que Jesus tropeçasse. E Jesus repetiu o ensino dos rabinos judaicos que haviam aprendido com Hillel. Então ele ficou envergonhado. Então, para se justificar, ele faz uma pergunta: quem é o meu próximo? O que, na verdade, é uma pergunta aparentemente óbvia. A resposta é óbvia. A pergunta é boba. Porque, na realidade, próximo é quem está próximo. Quem está junto de você agora? Esse é o próximo. Essa seria a resposta. Uma das traduções possíveis é vizinho. Amarás o teu vizinho. Na nossa língua portuguesa tem uma conotação de vizinho, aquele que mora do meu lado. Mas pode ser quem mora comigo, ao meu lado. Então a ideia é realmente de proximidade, de alguém que esteja próximo. A Bíblia nos manda amar aquele que está próximo. E é interessante que desse mandamento depende a vida. E Jesus diz: olha, você respondeu corretamente, faça isso e você vai viver. Porque é evidente que na tentativa de amarmos o próximo, vamos descobrir que somos incapazes. E aí nós recorremos a Deus para que Deus nos dê força, que Deus nos encha de condições, nos dê os aparatos para que eu possa viver uma vida de amor ao próximo e uma vida de amor a Deus. Nós somos incapazes disso. Coisas boas não podem vir de fontes ruins, e nós somos corrompidos. O fruto que o homem pode produzir, está lá em Gálatas, é prostituição, é morte, é homicídio, são essas coisas. E quando o Espírito Santo age em nós, aí nós começamos a produzir coisas boas. E daí é por isso que Jesus diz: faça isso e viverá. Na tentativa de cumprir a lei, ele seria conduzido a Cristo e à dependência de Deus. Mas o que nos é interessante é que um mandamento tão importante, que esse homem já conhecia e que pergunta a Jesus por perguntar só para conferir. Agora ele, para justificar-se, diz: mas quem é o meu próximo? Ou seja, se não ficar bem definido, eu não tenho como amar. E é interessante que aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. Diferente do uso que se faz dessa parábola, muita gente usa esse texto para dizer que nós devemos cuidar daquele que é estranho, daquele que é necessitado. Isso a gente encontra em outros textos da Bíblia.
Esse texto especificamente foi para que a pessoa soubesse quem é o meu próximo. Jesus didaticamente não somente nos ensina o cuidado com o outro, mas ele também nos ensina que o nosso próximo pode ser o que nós menos esperamos, né? Eu me lembro daquela frase do famoso, acho que ele é aqui de Campinas, né? Stanislau Ponte Preta, acho que é Rui Porto o nome dele, e ele dizia o seguinte: de onde menos se espera é que não vem coisa nenhuma, né? Então, mas essa brincadeira dele não tem o respaldo aqui. Porque aqui na realidade é de onde menos se espera pode estar ali o nosso próximo, aquele que Deus designou que nós amemos. Esse é o sentido da palavra de Jesus. De onde menos você espera, Deus pode colocar alguém para ser amado. Esse é o grande tema. Porque a primeira questão que nos é colocada por Jesus é esta. A primeira questão é que ele conta a história de um homem que sofreu um assalto. Era um homem judeu, possivelmente. Porque ele descia de Jerusalém para Jericó. Por que é usada a palavra descer? Jerusalém fica num lugar alto. Jerusalém é um lugar que fica, é uma cidade que fica num lugar alto. E você vai descendo, 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 até chegar, antes de chegar no Jordão, no caminho do Jordão, você encontra Jericó. A cidade de Jericó. Esse homem estava nesse caminho de Jericó. Jesus especificou o caminho. E aí ele diz que alguns assaltantes roubaram aquele homem, assaltaram. Mas não se dando por satisfeito, o espancaram para poder roubar-lhe. E ele foi espancado, ele foi surrado e ficou semi-morto. De tanto apanhar, ele ficou jogado à beira do caminho. Essa é a história que Jesus conta, que não é necessariamente uma história fictícia. Pode ser muito bem uma história verídica, a gente que defenda que todas as parábolas de Jesus eram eventos que tinham acontecido. Alguns realmente são eventos que aconteceram e que ele reproduz. Mas era costume entre os judeus os rabinos judaicos, levantarem ilustrações que podiam explicar. Então Jesus foi perfeitamente dentro do seu contexto. Ele conta uma história, o importante aqui, se aconteceu ou não, o importante aqui é percebermos que esse homem estava jogado à beira do caminho. E Jesus então cita primeiro a presença, a passagem de um sacerdote. Sacerdote era aquele que era responsável para prestar os sacrifícios. Ele estava envolvido em todo o processo de sacrifício. Ainda que ele não fizesse diretamente o sacrifício, ele estava envolvido com isso. Então alguém que era imprescindível para o povo de Israel, que tinha um papel importante, porque ele intercedia pelo povo com os seus sacrifícios diante de Deus. As suas mãos tocavam as coisas santas. E ele era através do seu trabalho, o seu trabalho era exatamente conseguir obter perdão pelo povo através do sacrifício dos animais. O sacrifício em Israel tinha três possibilidades. Uma pessoa muito pobre poderia oferecer um pombo, uma pessoa mais rica poderia oferecer um boi, e quem estava ali na classe intermediária poderia oferecer como sacrifício um cordeiro, que é como nós conhecemos. Então, dados esses dados, nós nos aproximamos e vemos que o sacerdote de Jesus, ele passa de longe. Ele vê, o texto é interessante que diz, vendo-o, quando o sacerdote muda o seu trajeto no caminho, porque ele viu o homem caído à beira do caminho e passa de longe. Então ele viu e passou de longe. Por que Jesus coloca isso? Dizendo que aqui Jesus está mostrando a seleção que Deus está fazendo de quem devemos amar. Não é necessariamente alguém reputado como importante para a religião. Não é um homem religioso. Não é um homem que está no seu dia a dia lidando com as coisas de Deus religiosamente. Pode não ser. Esse homem pode ser alguém que, se Deus pôr no seu caminho, ame-o. Mas na realidade Jesus está mostrando que há a possibilidade de não ser ele. Porque para o hebreu era fácil, para o judeu aqui da época de Jesus, seria simples e natural que ele amasse, ajudasse e cuidasse das pessoas que estão nesses cargos importantes. Porém, aqui Deus está selecionando. Quando esse homem dá a volta, ele não é próximo, ele passa de longe. Então vejam a palavra próximo e a palavra de longe.
ele de largo, esse é o termo que você tem, que o Almeida usou, mas que ele passa longe, ele não é o próximo. Então não era necessariamente essa pessoa de reputação religiosa, esse líder religioso que tem que ser o alvo do seu amor. Pode até ser, mas nesse caso aqui não era. E Jesus então continua a ilustração dizendo que vem um levita. O levita pertence ao grupo, à tribo, que cuidava dos sacrifícios. Isso estabelecido pela lei. E são os descendentes de Arão, que eram levita, que era da tribo de Levi. Então os levitas eram responsáveis também por esse culto. Os sacerdotes tinham que ser tirados do meio dos levitas. Então os levitas aqui representam alguém bem próximo de nós na nossa religião. Então não é o líder religioso e nem mesmo um religioso, um da nossa religião, do nosso grupo. Pode não ser esse. E nesse caso específico, não foi esse homem. Vejam que aqui que está sendo enfatizado, não é um bom coração, generoso, que vai ajudar pessoas que estão doentes. Jesus está respondendo a pergunta, quem é o meu próximo? É essa pergunta que Jesus está respondendo. Então, passa também o levita de longe. Ele não passa perto, ele não é próximo, ele passa de longe, ele evita aproximar. E aquele homem que foi surrado, ali é interessante que vem passando um samaritano naquela região. E o samaritano, vendo ele espancado, se compadece dele. E o samaritano pega esse homem, põe sobre o lombo do animal, cuida das feridas dele, leva para uma hospedaria. Nessa pensão que ele leva, ele deixa lá 2 denários. Um denário é equivalente ao mês de trabalho de um trabalhador braçal. E ele então entrega 2 denários para o homem e diz do homem da estalagem: se mais alguma despesa você tiver, eu vou indenizar você. Pode ajudá-lo, esse homem. Eu preciso seguir meu caminho, mas até que ele esteja bom, cuide dele. E foi embora. E daí Jesus pergunta para o intérprete da lei que trouxe a pergunta para ele, que perguntou quem é o meu próximo. E ele diz, quem dos 3, assim Jesus pergunta, quem dos 3 é o próximo do homem que foi assaltado? Então o homem constrangido diz, aquele que o ajudou. Ele nem usa a palavra o samaritano. Se ele fosse acompanhar a história de Jesus, ele diria o samaritano. Mas ele fala, aquele que o ajudou é o próximo, porque esse se aproximou, esse se envolveu. Então o que nós podemos aprender de Jesus? Que o teu próximo, que você deve amar, como na distribuição dos alimentos, dos pães e dos peixes ali, se dividiu em grupo para que fosse melhor servido, há pessoas que Deus pôs na sua vida para que você amasse e cuidasse. Então é importante entender aqui que Jesus está dizendo, quem é o próximo do que foi assaltado? Ele é a referência, não é o samaritano. O samaritano aqui não é uma parábola contada que devemos ajudar os outros, ainda que nós devamos realmente ajudar. Se você encontrar alguém ferido, alguém assim, é bom que a gente ajude dentro das possibilidades. Muitas vezes é só uma armação para você ser assaltado, algum acidentado, alguém caído na beira da estrada, nem sempre é alguém que precise da sua ajuda, mas alguém que faz parte de um plano. Então é meio complicado isso. O mandamento do bom samaritano não é esse. Ali Jesus está dizendo quem que aquele homem vai amar, deve amar, e aí nos explica que nós devemos amar aqueles que Deus põe na nossa vida, aqueles que Deus põe no nosso caminho. Quando o sacerdote e o levita se desviaram, estão tirando a responsabilidade do homem espancado de amá-los e cuidar deles. Mas quando um samaritano, que era considerado o inimigo do hebreu, é interessante isso, o hebreu considerava o samaritano como seu inimigo. Lembre-se que houve uma divisão do reino e os israelitas ficaram divididos em 2 partes. Uma parte era chamada de Judá, que era o sul, e que era o reino onde tivemos bons reis e o culto a Deus celebrado ali. E a parte do norte era chamado de Israel ou samaritanos, por causa da capital, que era Samaria. Inicialmente não era Samaria, mas um dos reis lá do Antigo Testamento comprou a cidade de Samaria para transformá-la na sua capital.
Então eram chamados de samaritanos os que pertenciam a essa província, que agora no Império Romano ela é uma província separada. Você tem a divisão assim, Judéia, Samaria e Galiléia no norte. Galiléia, onde Jesus foi criado. Então muitas vezes Jesus passou por Samaria para poder chegar a Galiléia. Ou veio da Galiléia e passou por Samaria para chegar na Judéia. Tinha um outro caminho na beira do mar, que eles passam perto ali de onde hoje é o Líbano e tudo, mas esse era o caminho comum do judeu, de tanto que ele odiava e que ele era odiado pelo samaritano. Então Jesus está mostrando que o samaritano, que era o mais improvável, era o próximo que devia ser amado. Então algumas coisas nós aprendemos e podemos aplicar na nossa vida. A primeira delas é que Jesus nunca nos mandou amar a humanidade. É interessante isso na Bíblia. Não existe um mandamento para que você ame o ser humano. Não existe isso. O que existe na Bíblia é que você ame o teu próximo, aquele que Deus colocou na sua vida, aquele que está próximo de você. Esse é o que o mandamento nos ensina. E essa parábola de Jesus nos mostra que não é necessariamente quem a nossa lógica nos conduz. E eu quero reforçar uma coisa que tem no Sermão da Montanha, se você quiser conferir. Jesus diz lá, foi dito aos antigos. Quando Jesus usa o termo foi dito, ele está se referindo à tradição oral, que os antigos vêm dizendo para os filhos, para os netos, e as pessoas vão aprendendo. Então aprenderam coisas erradas, coisas que foram acrescentadas à lei. Como, por exemplo, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Não há nenhum mandamento para que você odeie o inimigo, nenhuma licença, nem permissão de Deus. Aliás, o que existe é uma ordem para que você ame seu inimigo. Então Jesus traz um ensino revolucionário, porque ele diz, não é para odiar o teu inimigo. Se você ama só os que te amam, que recompensa você tem? Então, seja perfeito como perfeito é o seu Pai do céu, o Pai Celeste, porque ele faz a chuva cair sobre maus e bons, e faz o sol brilhar sobre justos e injustos. Sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então há muitos inimigos de Deus, muita gente que blasfema contra Deus, desobedece, é rebelde a Deus e tem o amor de Deus manifestado, como você conhece em várias histórias antigas e histórias modernas também. De gente que vivia uma vida longe de Deus e que foi movido a vir para perto dele pelo amor. Como tem um texto em Jeremias que diz, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Então a bondade de Deus é um atrativo para que nos aproximemos dele e deixemos que ele nos transforme. E aqui o que ele está ensinando é transformador. Não é amar, odiar o inimigo. Se o inimigo for o teu próximo, ame-o. Essa é que é a ideia que Deus nos coloca. Então é importante que entendamos isso. Não é quem nós convencionalmente, meu irmão da igreja, não é isso. As pessoas que Deus puser na sua vida para andar com você. Tá certo? Então isso é importante que você entenda que a parábola do bom samaritano foi contada para que nós quebrássemos nossos preconceitos e os nossos conceitos que foram mal formados a partir de tradições. É para amar quem Deus disser que você tem que amar. Quem Deus colocar na sua vida, Ele vai providenciar isso. E isso nos leva a grandes encontros, né? Grandes choques. Eu posso contar aqui para a gente encerrar e poder aplicar uma história que eu ouvi do nosso querido Jaime Kemp. Jaime Kemp é um pastor batista e que muito envolvido conosco, presbiteriano, é um dos fundadores dali da Missão Vencedores por Cristo. O Jaime Kemp conta que, sendo pastor de uma igreja, foi procurado por um senhor, acompanhado da sua esposa, e os dois sentaram para dizer, pastor, nós viemos aqui dizer que nós vamos nos separar. E o pastor falou assim, mas por quê? Vocês são cristãos? Como que isso pode ser? E aí o rapaz começou a falar das coisas que ele sofria pela esposa e tudo, falou assim, eu não tenho uma companheira, eu tenho uma inimiga dentro de casa. E o pastor Jaime Kemp aproveitou aquela palavra e disse para aquele que lhe consultava, falou, você já leu na Bíblia que nós temos que amar os nossos inimigos?
Se você não consegue amá-la como esposa, ame pelo menos como sua inimiga. Mas você tem a obrigação de amá-la. E aí ele saiu meio revoltado, não era o que ele queria ouvir. E conta-se que meses depois eles foram procuraram o pastor Jaime Kemp para agradecer-lhe. Porque naquele impulso ele teria separado da esposa e se manteve junto, e que agora eles estavam bem. Então a solução para o mundo, queridos, não é que eu odeie os meus inimigos e ame aqueles que me amam. Essa é a regra do mundo e por isso não está funcionando. A regra de Deus é ama todo ser humano, porque todo ser humano é imagem de Deus. E você não vai amar quem você escolhe. É aqueles que Deus puser na sua vida. Se você tem filhos, eles são seu próximo. Você tem vizinhos? Eles são seu próximo. Você tem pais? São seu próximo. Você tem esposa? Ela é tua próxima. Então, o que você vai ter das Escrituras não é uma licença para que eu possa projetar minha vingança sobre os outros. Projetar todas as amarguras que eu trago dentro de mim sobre alguém. O que eu tenho da parte de Deus é, na verdade, saber que eu posso sim conviver com essas coisas, com os dissabores, tendo a certeza de que Jesus vai dar recompensa para todo aquele que andar conforme o que ele ensinou. E aqui ele está ensinando que quem tem fé ama Deus com toda a sua força, ama o seu próximo como a si mesmo. São demonstrações de fé, são provas de uma fé. Como diz Tiago, o irmão de Jesus, disse: me mostra a sua fé sem obras, e eu pelas minhas obras vou mostrar a você a minha fé. Então a fé é invisível, ela se torna visível nas coisas que fazemos. E aí, como diria um aluno aí do segundo grau, do primeiro grau, pode comprovar isso. Uma prova muito fácil não prova nada. Temos provas difíceis. São pessoas difíceis colocadas no nosso caminho que precisam ser amadas. E talvez com o amor que demonstremos a elas se transformem. O que precisamos é trazer as pessoas para Jesus com a nossa conduta. Então, ama o teu próximo. Esse mandamento ainda vale para hoje. As pessoas querem dizer que o mundo mudou, que as coisas antigas não servem mais para hoje. Aonde é isso? Eu quero que vocês me apresentem esse mundo. Esse mundo novo é um mundo tolo. Por quê? Nós continuamos ainda concebendo pessoas a partir do mesmo processo. Uma criança é gerada no ventre da sua mãe quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide. O que mudou? Então, o mandamento do amor ao próximo foi dito aos antigos e vale para nós nos dias de hoje. Não pense que Deus mudou. Nós queremos fazer de conta que o mundo é outro e continuamos ainda precisando de comer, dormir, tomar água e precisamos ainda de cuidar da nossa saúde. Não mudou nada. O mundo é o mesmo da época de Jesus. Nós é que estamos com essa historinha de que o mundo agora é outro e que nós podemos inventar coisas. Não é assim. Os pais ainda são responsáveis pelos seus filhos diante de Deus. Os filhos devem obediência aos seus pais, conforme ensina a palavra de Deus em Efésios. Então, o que eu tenho que entender é que o mundo é o mesmo. E esse mandamento de amar o meu próximo, ele ainda está em vigor. E eu, como disse Jesus, eu termino com a frase dele: faça isso e viverás. Que Deus te abençoe e que Ele te ilumine e te ajude. Porque realmente amar o próximo não é fácil, mas quem ama o próximo consegue amar até o estranho. Isso é a verdade bíblica. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa. Vamos orar a Deus e eu peço que você ore comigo e depois eu vou impetrar a bênção. Senhor, te agradecemos em nome de Jesus a tua palavra que nos instrui e que não podemos dizer que não entendemos quem é o nosso próximo e por isso que deixamos de amá-lo. Certamente essa justificativa não será, Senhor Deus, eficiente, exatamente porque o Jesus já nos explicou que o próximo é aquele que o Senhor coloca no nosso caminho. E por isso pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos perdão porque temos sido negligentes e estabelecido os nossos próprios mandamentos como se fôssemos Senhor de nós mesmos.
mas nós pertencemos a Ti. Tu és o Senhor, Tu és o nosso dono. E Tu és o alvo do nosso amor, o nosso maior amor. É a Ti que dedicamos tudo do nosso coração e pedimos perdão por nossas faltas. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, as consolações, direção e comunhão do amado Espírito Santo estejam sobre todos vós, agora e para todo sempre. Amém.